A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e aqui é o canal Clube da Teologia, tá? Esse é o nosso canal de estudos de apoio à Escola Bíblica Dominical. E aqui nós vamos agora mais um vídeo aí da nossa revista da editora Betel, tá? Revista de adultos, tá bom? Lembrando os irmãos que eu vou deixar a descrição, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para essa lição que está lá no nosso blog, o Clube da Teologia, tá? O blog aí que eu faço a edição para poder apoiar a Escola Bíblica Dominical, tá? Então nós temos o canal Clube da Teologia e o nosso blog Clube da Teologia, tá bom? Bom, aqui o tema da lição é o novo homem e sua conduta diante do mundo, tá? Esse é o tema da lição de número 10 da revista da editora Betel, tá bom? O texto ora lá em Efésios 4, verso 24, tá? E vamos aqui então a essa lição. Também quero lembrar os irmãos o seguinte, né? Que nós pedir perdão aí pela qualidade do áudio, né? Eu estou tentando aí ver se eu consigo algum equipamento melhor, né? Para a gente poder gravar com mais qualidade aí para os irmãos, tá bom? Mas enquanto isso a gente vai aqui fazendo a obra do jeito que dá, né? A obra de Deus não pode parar, tá? E eu vou deixar também o link aí para você adquirir o nosso livro aí, né? O livro Maior Milagre de Jesus, de minha autoria, pela direção do Espírito Santo. Amém? Bom, vamos à lição. Tema: o novo homem e sua conduta diante do mundo. Nessa introdução, convém já nós falarmos aqui que o tema, quer dizer, o assunto principal vai ser a prática da vida cristã, né, diante do mundo. O mundo está nos observando, então nós temos que corresponder a isso. Como homens de Deus, mulher de Deus, você tem que corresponder àquilo que a expectativa que as pessoas esperam de nós, né? Aquilo que Jesus ele requer de cada um de nós, tá? Vamos lá para a introdução. Nessa introdução separei a parte que fala assim, sobre a relevância da nossa conduta diante daqueles que não são cristãos, tá? E sobre isso aí que está na introdução, eu escrevi o seguinte: quer dizer que as nossas atitudes falam mais que as nossas palavras, né? Ou seja, você pode ser um excelente pregador, um excelente orador, falar de forma muito bom, muito eloquente, muito incisiva, de que as pessoas até se emocionem, mas a tua atitude é que vai falar mais alto. Ou seja, em termos práticos, você pregou numa determinada igreja, ou falou em algum lugar, rádio, no seu trabalho, onde você estiver, e você falou sobre o amor de Cristo. Mas aí depois mostra você aparece em alguma rede social, ou até no seu local de trabalho, as pessoas veem você falando mal de uma pessoa, ou você demonstrando raiva de alguém. O que acontece, né? O que vai ficar marcado não são as suas palavras, o que você falou. O que vai ficar marcado foi a tua atitude. A tua atitude é que vai ficar marcado. Ou seja, as nossas atitudes têm maior peso do que as nossas palavras. Essa é a realidade, né? Bom, então continuando aí, vamos para o tópico 1, né? O tema é uma vida nova exige um novo proceder. Isso é óbvio, né? Então aqui esse é o tema do tópico 1. O subtópico 1.1, o título dele é assim, não andeis mais como andam também os outros, né? Falando dos gentios, né? Então aqui separei essa parte que diz assim, que seus leitores pudessem compreender a diferença que havia entre os que eles foram e o que representavam, né? O esforço do apóstolo Paulo com que os crentes ele pudessem observar o que eles eram antes e o que agora eles representavam, né? Ou seja, o que a gente representa hoje como servo de Cristo é muita responsabilidade. Nós representamos o reino de Deus aqui. Essa aqui é a ideia. Nós temos que entender isso. Como Paulo estava preocupado em passar para eles isso, nós temos que entender isso aqui na nossa vida. Nós somos representantes do reino de Deus.
Se eu pecar diante do ímpio, né, se eu fizer alguma coisa errada, o que o mundo vai falar? Ele não vai falar o Marcos pecou, ele vai falar o pastor Marcos pecou, né? Olha lá o escritor do livro lá, O Maior Milagre de Jesus. Olha ele na mídia aí, ó. Olha o que ele fez, né? É isso que vai aparecer. E hoje com as redes sociais, né, isso aí se divulga de um jeito muito rápido, tá? Então nós temos que tomar cuidado com o zelo, com essa imagem do reino de Deus. Nós não podemos manchá-la, não podemos causar escândalos, né? Nós representamos o reino de Deus na terra. Amém? Bom, então separei também a parte que fala assim: os pagãos eram pessoas naturais que viviam uma vida descompromissada, tá? E aí, nessa parte aí, eu comentei, né, sobre isso aí, que descompromissado aqui se refere àquele que não tem compromisso com Deus. Essa aqui é a ideia aqui do autor, né? Não tem compromisso com Deus. Agora, o que acontece? Assim como os pagãos que não tinham compromisso com Deus, existem alguns cristãos, né? Isso aqui é um fato que a gente tem que, é bom abordar na aula. Alguns cristãos que também não querem ter compromisso com as coisas de Deus, mas querem ter o seu nome no hall de membros, né? Amém, que continue lá com o nome no hall de membros. Amém, que eles vão tomar Santa Ceia. Agora, é um perigo para eles, e aí isso aqui é bom alertar os alunos, é um perigo para qualquer homem de Deus, qualquer crente. É um perigo não se comprometer com as coisas de Deus. Porque a partir do momento que você não se compromete com as coisas de Deus, você fica tranquilo demais quanto ao pecado, quanto às falhas. E é um problema você ficar tranquilo quanto às falhas, porque você pode acabar tolerando o pecado. E quando a pessoa tolera o pecado, a pessoa perde a salvação. Tá bom? Isso aqui é importantíssimo, né? Temos que assumir compromisso com as coisas de Deus. Continuando no 1.2, o título é Despojando-nos do Velho Homem. Essa parte aí, eu separei aí essa parte que diz: o andar de uma nova criatura é o andar santo, inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Aí, sobre isso aqui, eu achei interessante escrever que é necessário deixar o Espírito Santo trabalhar no coração da pessoa que se converteu. Tá? Então, o andar santo ele é inspirado pelo Espírito Santo. E às vezes a gente quer que a pessoa mude de uma hora para outra, da água para o vinho, de um momento para o outro. Não, mas não é bem assim. O proceder dessa pessoa, ele vai sendo moldado. Por isso na igreja vai ter o estudo para novos convertidos, né? A gente precisa deixar o Espírito Santo trabalhar na vida daquela pessoa. Tem igrejas que fazem coisas erradas em relação aos novos convertidos. Eu vou falar duas aqui, né? Primeiro, dar responsabilidades para os novos convertidos. Não pode. Novo convertido ele tem que viver a vida de novo convertido. Ele tem que aprender, né? Ir aprendendo. É o momento dele aprender. Eu já vi irmãos novos convertidos que receberam responsabilidades nas igrejas, na igreja. E o que aconteceu? Em um dado momento ele não suportou, né? Porque ele estava começando, ainda estava aprendendo. Não suportou e aí o velho homem se levantou, né? Foi um bafafá tremendo. Mas agora a gente tem que aprender isso, a igreja tem que aprender isso, né? Instruir o novo convertido. O outro erro que eu vejo algumas igrejas fazem em relação ao novo convertido é exigir que ele demonstre uma vida santa já de imediato, e não é bem assim. Ele está aprendendo, ele está começando, tá? E a gente não pode impor a ele uma carga, tá bom? A gente tem que ir trabalhando ele aos poucos, né? Ensinando, né? Vai ter momento que você vai ver ele na igreja em uma postura errada, mas aí vai fazer o quê? Vamos ensinar, ele vai aprendendo, né? Então, às vezes, não é o caso de chegar já e repreender de cara, né? Não, eles vão ser ensinados e aí o Espírito Santo vai trabalhando. Após ser ensinado, se a pessoa não deixar o Espírito Santo agir, aí ele vai ser admoestado, né? Pela liderança, pelo pastor, pelo líder do departamento, para ele tomar uma postura, né? E aí, assim, mas é aos poucos, é o trabalho do Espírito Santo, tá bom? Bom, vamos para o 1.3,
e o título dele é Revestindo-nos do Novo Homem. Aqui eu separei a parte, né, várias partes aqui eu separei, mas eu tenho um destaque aqui que eu coloquei, que é esse aqui, ó. Como se alguém com 20 anos vestisse uma camisa de quando tinha 5 anos. Essa roupa não lhe cairá bem e será motivo de chacota. Aqui está falando da pessoa que ela não se reveste do novo homem, ela continua na vestimenta do antigo homem, do velho homem, né? Então são pessoas que às vezes estão na presença de Deus, mas ele retorna para o mundo, ele retorna às práticas mundanas, né? Mesmo ainda estando dentro da igreja, ele retorna aquelas práticas mundanas, ou seja, ele começa a querer vestir de novo a vestimenta do velho homem. E aqui a lição ela colocou uma metáfora interessante, que é como se a pessoa tentasse vestir uma camisa de quando tinha 5 anos ainda. Não vai cair bem, não vai servir, né? Aquele crente que está na igreja e ele começa a querer praticar as coisas do mundo de novo, a postura não lhe cai mais bem, porque ele não é mais do mundo. Ele não cai mais bem para ele. E assim como, né, na metáfora da camisa aqui, assim como a pessoa ela vai ser motivo de chacota se ela tentar vestir uma camisa de quando era mais novo, né? Assim também a pessoa que hoje é servo de Cristo, mas começa a querer praticar as coisas do velho homem, ele também vai ser motivo de chacota. Vão chamar ele de crente fanfarrão, crente paraguai, né? Vai ser motivo de chacota no meio do ímpio e no meio de alguns crentes também, né? Infelizmente, tá bom? Mas esse aqui é o alerta. E tem um caso que eu explorei aqui, que eu coloquei lá no blog, no estudo aí, no subsídio. Tem um caso aí que eu coloquei o seguinte: tem pessoas que vivem na igreja, mas elas estão lá com o pezinho no mundo. Então, né, elas estão sempre ali olhando para as coisas do mundo, né, olhando para o Velho Egito. O que acontece com essa pessoa? Ela não é um convertido de verdade, genuíno, né? Então, quando ela decide praticar as coisas do mundo ou sair da igreja, o que vai acontecer? O que acontece? Eles se ajustam rapidamente ao mundo. Você às vezes vê crente, pessoa que está na igreja, daqui a pouco a pessoa some e vai para o mundo. E a pessoa começa a postar coisas nas redes sociais, parece que ela nunca saiu do mundo, parece que aquele é o lugar dela, parece que ali é o lugar dela, ela se sente à vontade ali, gosta, né? É diferente daquele que passou a vida toda na igreja e de repente vai para o mundo, mas ele tem vergonha de estar fazendo agora as coisas erradas, tá? Então existe as diferenças aí, tá? Existe uma pessoa que está na igreja, na presença de Deus, e ele é transformado. E se num dado momento o inimigo pegar ele aí numa armadilha, ele não vai se sentir bem, à vontade em fazer e praticar as coisas erradas, né? Agora tem outros não, tem outros que estão na igreja, mas nunca foi do corpo de Cristo, tá? Toma a Santa Ceia, mas nunca esteve na presença de Deus. Essa pessoa se ajusta rápido às coisas do mundo. Então, isso aqui é um alerta, né? Para os crentes, os irmãos, ensine aí, professor, ensine para os seus alunos, isso aí. Temos que estar na presença de Deus e fazer parte realmente da presença de Deus. Amém? Vamos para o tópico 2, onde tem o título Novo Homem, Nova Forma de Vida. Aí no 2.1, o tema é Devemos abandonar uma vida mentirosa. Tá? Sobre isso aí, eu separei a parte que diz aí, ó, a mentira não se aplica a essa nova vida. Sabemos de onde ela se origina e quem é o seu pai, né? Claro, o pai da mentira é o inimigo, né? Bom, e aí sobre isso aí eu escrevi o seguinte aqui. Podemos dizer que o problema dos crentes da atualidade, os crentes de hoje, não é a mentira, mas é aquilo que alguns chamam de a mentirinha, né? Aquela mentira que parece que não tem nada a ver, aquela mentira que às vezes sai por brincadeira, uma brincadeirinha de mentir, né? Uma mentira que é uma coisa pequena, uma coisa que não vai afetar muita gente. O problema da tal mentirinha é que a pessoa se acondiciona a ela e a pessoa acaba praticando como se não fosse nada. Só que de uma mentirinha leva para uma mentirona. Então a gente tem que tomar cuidado com essa prática. Tá? É o problema do pecado. Se a pessoa ela pecou,
e ela repreende porque errou, ela pede perdão, é uma coisa. Agora, a pessoa que aceita que está no erro, essa pessoa perde a salvação, porque ela aceitou o pecado. E a mentira é pecado. Então, a partir do momento que a pessoa aceita isso, porque é uma mentirinha simples, é uma coisa ali, não, fiz aqui para defender, não, tem que tomar cuidado, né? Tá bom? Continuando aí, isso aqui vale a pena ensinar aí para os alunos, tá? 2.2, o subtópico tem como título: podemos nos irar, mas não devemos pecar, tá? Aqui fala da ira, né, da vontade permissiva de Deus, né? Eu comentei sobre isso também. Não vou traçar grandes detalhes aqui, mas a vontade permissiva é aquela que Deus permite que aconteça, diferente da absoluta, né, que é a vontade em que Deus quer que algo se faça, então é a vontade absoluta. E a vontade permissiva é aquilo que ele permite que a gente faça, né? Bom, nesse tópico aí eu separei a parte que diz assim: a ira que surge como reação natural contra toda e qualquer forma de pecado ao nosso derredor. Então, isso aqui se refere, sobre isso aqui eu escrevi o seguinte, que é aquela ira em que a gente está no nosso dia a dia, acontece uma situação em que a gente é ofendido, ou que a gente passa por problemas, né? E a gente vai ficar irado com alguma coisa. O que a Bíblia vai ensinar sobre isso? O que a lição está passando, né? Você pode se irar, vontade permissiva de Deus, você pode até ficar irado, mas você não pode pecar, né? É isso aqui que a lição está tratando, que a Bíblia nos ensina, tá bom? E eu botei até um exemplo assim: você é xingado, ou na escola, ou no local de trabalho, você é ofendido, né? No trânsito, não sei. Você vai ficar chateado com aquilo. Ninguém gosta de ser ofendido, então você vai ficar com raiva. A sua raiva vai ser normal, a sua ira aí vai ser normal. Agora o que você não pode fazer é abaixar o vidro do carro e xingar de volta a outra pessoa, ofender de volta a pessoa que está te ofendendo. Isso não pode. A partir do momento que você faz isso, você está sendo igual a ele. E quando o crente ele passa a ser igual ao ímpio, aí de novo ele perde a salvação, né? Nós não podemos fazer as mesmas práticas do mundo, tá? Você se irou, mas não pode pecar. O 2.3, o título é: não devemos dar lugar ao diabo, tá? Aqui eu separei a parte que diz assim: com as quais procura desvirtuar o crente de sua jornada rumo à salvação. Sobre isso aqui eu escrevi uma atuação satânica hoje no mundo, né? Ou seja, entre os crentes, o que o inimigo tenta fazer? Tirar o crente da presença de Deus. Apesar dele ter vindo para matar, roubar e destruir, ele não quer matar crente. É um prejuízo para Satanás matar crente, porque o crente ele está salvo, né? Então o que ele quer fazer com os crentes? Ele quer tirar da presença de Deus, minar a fé do crente, tá? Fazer com que o crente que dá lugar à ira, né? E tem uns que dá lugar demais, né? se concentra na ira, né? Aí o inimigo vai tentar fazer o quê? Uma artimanha dele para tirar esse crente da presença de Deus, né? E entre o ímpio, o que o inimigo tenta fazer? Aí sim ele tenta matar, né? Porque o ímpio já está fora da presença de Deus. Aí o que o inimigo tenta fazer? Destruir a família, destruir a pessoa, matar a pessoa, né? A gente já vimos várias vezes, por conta da tal da ira, né? Festas de ímpio regada a bebida, né? Cerveja, muito álcool ali, algumas até com drogas, né? Então a gente já viu várias tragédias acontecer. Por quê? Porque eles não têm controle sobre a ira, né? E o que acontece, né? Muitas ali, por causa da bebida e tudo mais, eles acabam dando lugar a Satanás totalmente, e vem destruição, morte. Nossa, acontece tanta coisa terrível, tá? Recentemente aí tá vendo aí o caso do julgamento daquele problema da Boate Kiss, né? Que aconteceu, né? Ali juntou-se ali quase 1.000 pessoas na boate, e por causa de um incêndio que aconteceu, várias pessoas morreram, né? Pessoas morreram intoxicadas pela fumaça, mas você vê ali a festa que acabou em tragédia, né? Por conta
da má atitude de algumas pessoas, né? Claro que está rolando julgamento, então não vou tecer nenhum comentário aqui sobre isso, tá? Apenas essa situação ali, uma tragédia que poderia ter sido evitada, né? Assim, como essa tragédia foi uma tragédia grande, mas outras tragédias menores estão acontecendo aí nas famílias, né? Mas tragédia é tragédia, seja pequena ou grande, envolvendo mais ou menos pessoas, é a tragédia, e muitas vidas estão sendo perdidas por conta disso, tá? Vamos continuar aí, né? No tópico 3, o título desse tópico é Os Cuidados com a Nossa Vida, perdão, com a Nova Vida, né? O título, aí separei o subtópico 3.1, eu não comento sobre ele, né? Pulei ele, que é não entristecer o Espírito Santo, tá? Eu não comentei, mas se houver alguma coisa interessante é ótimo, né? Comentar, se houver tempo também, né? E o 3.2, ele tem como título Removendo de si as manifestações pecaminosas, tá? Nesse subtópico 3.2, eu separei a parte que diz aí, ó, quando essa classe de vida avessa se evidencia na vida cristã, revela que determinada pessoa ainda não experimentou uma conversão real, tá? Bom, sobre isso aí eu escrevi o seguinte: esse é um grande problema das igrejas nesses últimos dias. Pessoas que estão congregando no corpo de Cristo, mas que não fazem parte do corpo de Cristo, né? Isso aqui acontece muito hoje em dia, infelizmente, e é bom a gente, né, ficar ligado quanto a isso. Bom, aqui eu continuo comentando, estão nas igrejas, essas pessoas estão na igreja, tomam a Santa Ceia, né? Mas não são transformadas de fato. Elas permanecem ali, né? O que acontece é o seguinte com essas pessoas, deixa eu explicar. Elas ficam ali enganando, mas o inimigo está observando. E o que acontece? Num dado momento, essa pessoa não vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo, né? Uma hora a máscara vai cair. Então, num dado momento, a pessoa ela cai, né? E aí o inimigo encontra uma brecha, né? Pode ser na questão da ira mesmo, tá? Ou outras questões, o inimigo encontra uma brecha e aí essa pessoa é motivo de escândalo. Então é esse daí que é o problema, isso aí que o povo tem que tomar cuidado. Na nossa nova vida, né, a gente tem que tomar cuidado com essa nova vida. Esse tópico está falando disso, né? Então, cada irmão, irmã que está na presença de Deus, sente que o pecado, né, vem com suas propostas diariamente, tem que buscar combater isso daí, tá? Não pode estar no meio do povo de Cristo e ali com uma dupla vida. Uma hora a vida dupla aparece, né? Bom, continuando aí, no 3.2, o título é Benignos uns para com os outros, tá? Isso aqui é uma prática cristã, né? E aí sobre isso aí eu separei a parte que diz assim, ó, todos nós conhecemos cristãos com esse caráter, que expressam seus sentimentos com seus gestos e demonstrações de afeto, falando de benignidade, né? Ou seja, sobre isso aí eu escrevi que até os ímpios, eles ficou famoso, né, no meio não cristão, né, no meio dos ímpios, ficou conhecido aí que os crentes eles são pessoas benéficas, né, pessoas boas. Tem até locais ainda que você às vezes vê que o cristão ele é bem visto, né? Alguns patrões gostam de dar o emprego ali para aquele que eles identificam que é cristão, né? Por quê? Porque ele entende, se a pessoa for transformada mesmo, né? Entende que a pessoa é uma pessoa que vai trabalhar bem em equipe, uma pessoa benéfica, que vai trabalhar no conjunto, né? Então, o que acontece? Essa imagem é boa, né, para nós, mas ela ficou um pouco prejudicada por causa de alguns escândalos, maus testemunhos em locais de trabalho, né? Ficou um pouquinho prejudicado, mas ela ainda aparece, né? E nós temos que manter isso. É a nossa responsabilidade, nós temos que manter essa imagem da igreja, essa boa imagem dos crentes. Nós temos que manter isso, tá?
Então isso aqui é uma ideia que eu estou passando aqui para os irmãos. Separei o versículo lá de Mateus 5,16, que é Jesus falando, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Então, a benevolência, a benignidade para com o nosso próximo é uma boa obra que a gente transparece para as pessoas, e os ímpios, aquele que não tem Jesus, eles observam isso, porque nós estamos sendo constantemente observados, e aí eles vão glorificar Deus, né? Quando fala glorificar Deus, eles vão ter admiração pela obra de Deus na terra, né? Por causa da nossa vida, e muitos deles vão ser convertidos por conta disso. Amém? Tá? Então, continuando, né? Vamos para a conclusão. Na conclusão, separei a parte que diz aí: o pecador não tem nada a ver com Deus, mas sabe perfeitamente quando também não temos, né? Ou seja, os ímpios, aquele que não tem Jesus, ele sabe identificar um falso crente, tá? Aquele que só diz que é, mas na verdade ele não é. Nós estamos sendo observados, a pessoa está sendo observada na escola, no local de trabalho, na vizinhança, onde estiver em contato com o ímpio vai estar observando, né? Tem crente que, sabendo disso, ele nem se apresenta como crente, né? Ele fica oculto, né? Mas não pode. Você tem que se apresentar como servo de Cristo, você não pode se omitir, tá? E aí, ao se apresentar, você pode ter certeza que vai ser observado, né? Pelos ímpios. E o ímpio sabe o que é ser crente de verdade, o que é um bom crente. O ímpio sabe identificar. E aí ele vai saber identificar aquele cristão. E hoje em dia não adianta nem você ficar oculto no seu local de trabalho, né? E nem adianta você se apresentar e ficar enganando os outros. Você tem que, a gente tem que ter a ciência seguinte: hoje em dia com as redes sociais, né? Ninguém engana ninguém não, vai aparecer rápido, né? Vai aparecer rapidamente. Quem está de capa, né? Como é que o pessoal falava antigamente, né? Quem veste uma capa, né? Uma máscara, né? Nós estamos na época da pandemia, e todo mundo está de máscara, mas no meio espiritual a máscara ela vai cair. A máscara logo cai, tá? Então, importante a gente aprender isso. Essa lição foi sobre isso, né? Aí eu recomendo fazer a revisão dos tópicos importantes que foi falado, tá bom? Se tiver aí perguntas, elabore perguntas, é muito bom também para fixar o ensino, tá? Bom, então é isso, né? Deixar essa lição aí para os irmãos. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Recomende o nosso vídeo, se inscreve aí no canal, recomende o nosso vídeo aí para apoiar as escolas dominicais, recomende o blog, recomende o livro, tá? Passa aí o livro para os seus contatos aí de WhatsApp, dos irmãos aí, para poder adquirir esse material, tá? O link está na descrição aí desse vídeo, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Deus abençoe esta aula dominical que o Senhor colocou nas suas mãos. Tenho certeza que vai ser glória de Deus na terra. Até mais.